Então, seguindo aqui, eu falo aqui de criatividade. Isso é objeto de uma das palestras que fazem parte desse curso, né? Já, se você não assistiu aos outros vídeos, eu vou estar disponível 2 palestras, uma sobre linguagem corporal e a outra sobre inteligência emocional. É voltado só para quem é envolvido com dança, não. Ela foi feita de uma forma para atingir o público de uma forma geral. E esse assunto criatividade, ela é objeto lá de uma dessas palestras. A criatividade, ela só funciona como o sujeito como indivíduo, como parte de um grupo. Ou seja, você está em um determinado grupo com determinados costumes, todo mundo segue os mesmos costumes, todo mundo faz as mesmas coisas, todo mundo segue aquele mesmo caminho. Ou seja, a famosa caixinha. Se você está dentro daquela caixinha, você não vai conseguir ser criativo. Para você ser criativo, você tem que sair da caixinha e agir como indivíduo. Como parte daquela massa, daquele grupo, você não consegue ser criativo. Você só consegue ser criativo como indivíduo. A primeira coisa que você entender é isso. Então, fuja de estereótipos, fuja de, é assim, todo mundo faz assim, vou fazer assim, fuja disso. Saia dessa caixinha para você ficar puro, digamos assim. Porque assim, quando você assistir aquela palestra, você vai entender melhor isso que eu estou te falando. Você está na tua própria essência, você está in natura, você está puro como você chegou nesse mundo. Você não está com tudo aquilo que foi colocado na sua mente, aí começa a ficar, essas coisas vão influenciando. Você está limpo para começar, para abrir os canais e desenvolver para esperar a tua criatividade chegar. Então, primeira coisa que você tem que pensar é isso. Sai do comum, cuidado com a palavra comum, cuidado com a expressão todo mundo faz, cuidado com isso. Cuidado, parece uma ameaça, né? Desculpa, mas assim, fuja disso. Então, primeira coisa, para você poder ter criatividade, tem que ter essa ideia. E aí, está tudo bem para você fazer? Pessoas que têm uma criatividade ótima. Será que eu faço uma pergunta, você é criativo ou é criador? O que eu chamo de criativo? Criativo. Deixa eu melhorar minha letra aqui. Essa altura aqui alguém deve ter reclamado, né? Escrever correndo. Criativo, assim, você tem criatividade, tem as ideias, isso é muito comum, muito comum. Assista lá a palestra, você vai entender isso. Você tem ideias e fica só nas ideias. Você sonha, deita lá, pensa num monte de coisa, mas não materializa essas ideias. Ou seja, você é criativo, mas não consegue materializar nada. Então, não adianta ser só criativo, você tem que ser criativo e criador. O criativo é o cara que tem a ideia e materializa essa ideia. Ele coloca em prática essa ideia, ele executa essa ideia. Então, tenha criatividade e seja criador. Seja criador. E aí, você já deu um bom passo para começar a montar esse seu trabalho aí. Eu coloquei aqui um outro item. Técnicas na criação de uma coreografia. Ora, a coreografia é uma pergunta que você tem que fazer.
será que a coreografia ela vai se sustentar por si só? O que eu quero dizer com isso? Às vezes você monta uma coreografia, ela é tão forte, tão boa, tão forte, que você dança num teatro, fica bom, você dança num baile de dança de salão, numa pista de dança, não é num palco, né? Existe muita diferença disso, tá? Quando você dança no palco de um teatro, você tem o que a gente chama de palco italiano, né? O fundo é neutro. Você pode ter públicos nas laterais e em frente, mas o fundo é cenário, não é público. Quando você vai dançar, por exemplo, num baile de dança de salão, pode acontecer isso, é até mais comum acontecer isso, você dança no que a gente chama de arena, que tem público nos 4 lados, não tem um fundo neutro, um fundo cenário. Normalmente acontece isso. Às vezes não, às vezes tem um palco, você dança na pista, mas tem um palco ali. Mas de qualquer forma, no palco você está aqui, é uma ideia. Quando você vem para a pista, você está aqui. Então o público no palco te vê assim, alguém te vê assim, tem gente que te vê assim, por cima. E num baile de dança de salão, pode até ser visto por cima e tem pessoas que te veem no mesmo nível. Então, você tem que pensar nisso. Mas às vezes a coreografia é tão forte, tão boa, que ela fica boa no palco, ela fica boa na pista, ela fica boa numa festa que não tem nada a ver com dança, que você teve que fazer uma apresentação, às vezes fica boa até numa praça pública, quando a coreografia é muito forte. Mas às vezes não. Então às vezes ela não se sustenta por si só. Ela vai para o palco e não te dá um resultado, parece que fica faltando alguma coisa, você não transmite nada ao público, às vezes você nem emociona o público, às vezes o público até fica entediado com a coreografia. Mas, então, você tem que ver, ela se sustenta, se ela se sustentar, ótimo. Mas existem detalhes que podem tornar essa coreografia grandiosa. Detalhes. Detalhes que podem tornar essa coreografia grandiosa. Por exemplo, até o figurino. Bom, você já definiu aqui como se vai ser ritmo, tema, se é espetáculo, se é uma coreografia só para você. Você fez o seu planejamento, então, em cima disso aqui, de acordo com isso aqui, você vai pensar no teu figurino. No figurino dos bailarinos. Isso tem que ter relação com o tema, se for o caso do tema, se for o caso do tema de um espetáculo, se for o caso de uma biografia. Eu botei aqui biografia. Eu não coloquei biografia. Vou colocar aqui biografia. Então, o figurino tem que ser relacionado, se for a biografia de um personagem, se for só um ritmo para você, uma coreografia para você dançar um determinado ritmo, ela tem que ter relação com aquele ritmo, com a história daquele ritmo. Se for uma ideia contemporânea, você faz essa ideia contemporânea também no figurino, ou seja, tem que seguir isso aqui. A partida é daqui. Tudo que eu vou fazer daqui para frente vai seguir a definição, o meu planejamento, tem que seguir o planejamento. Então, o figurino, ele pode pegar e levantar essa coreografia. Tá? Então, digamos que vamos partir do princípio assim, ela não se sustenta sozinha, ela é razoável. Então, ela está aqui. O figurino, ele pode fazer isso com ela, trazer ela para um outro nível. Eu não vou falar outro patamar, porque eu não... Entendeu aí, né? Ela traz uma coreografia para outro nível. Eu já vi, assim, cuidado também que uma escolha ruim do figurino pode estragar tudo. Eu participei, eu participo desde 2001 de todos os congressos de salsa, congressos mundiais de salsa que acontecem no Brasil. Inclusive eu participo da organização, hoje não é nem chamado mais de Congresso Mundial de Salsa, é chamada de Semana da Cultura Latina, porque foram colocados outros ritmos, tem zouk, tem tango, tem samba.
em São Paulo. E então tem as aulas, né, durante o dia, durante uma semana. E tem os shows à noite, tem os bailes e tem os shows, né? E hoje não acontece mais isso não, mas lá no início, quando começou, o pessoal, a salsa não estava muito desenvolvida ainda no Brasil. Então a gente tinha uma ideia um pouco distorcida. E eu vi um desses shows, uma apresentação, e o pessoal era, coitados, eles eram do, coitado não, mas assim, eles eram do interior. Não existia essa facilidade, em 2003, isso, sei lá, 2, um desses dois. Não existia essa facilidade de rede social, como tem hoje, YouTube. Então, o cara lá no interior, ele só tinha informações quando ele saía de lá, ia buscar fora. Então, a gente já tinha, mesmo nos grandes centros, a gente tinha uma ideia um pouco distorcida da salsa. Estou dando só um exemplo. Então, ele foi lá fazer o show dele de salsa, as pessoas estavam vestidas igual aquele show para turista em Cuba, com aquelas mangas assim, as meninas pareciam a Carmen Miranda com os negócios na cabeça, e foi constrangedor aquilo, entendeu? Mas assim, o pessoal, todo mundo que estava no show, no congresso, todo mundo entendeu isso, né? O cara fez um esforço, assim, não foi, ninguém menosprezou, mas foi uma situação ruim, foi uma total desinformação, porque ele veio do interior, mas a gente estava louvando o esforço que ele estava fazendo, mas foi uma ideia totalmente distorcida. Então, foi só um exemplo que eu dei, que assim, o figurino pode estragar, até que a dança tinha alguma coisa interessante, mas aquele figurino chamou atenção, a gente não estava prestando atenção na dança, olhando, as meninas pareciam Carmen Miranda dançando. Então, depois disso, né, ele, em outros congressos, ele mudou totalmente, fazia trabalhos maravilhosos. Então, o figurino é um detalhe que ele pode pegar a tua coreografia, ele pode destruir ou pode melhorar a tua coreografia. E um outro detalhe, isso é tão importante que eu não chamaria nem isso de detalhe, isso é de suma importância mesmo, que é a iluminação. A iluminação, digamos que a tua coreografia, de 100% ela seja 20%. Pô, não é cálculo exato isso, tá? Mas estou aqui supondo. Ela é fraca, assim, 20%. Se você fizer uma iluminação, um trabalho profissional de iluminação, ela pode pegar e te dar 80% e o resultado no palco ser de 100%, apesar da coreografia às vezes ser até fraca. A iluminação, ela pode sustentar a coreografia sozinha. Então, eu recomendo, se for um espetáculo de dança, contrate um profissional. Se você não tem condições, vai estudar. Eu, por exemplo, no início eu não fazia isso. Eu tinha que preparar o meu projeto de iluminação. Eu fui fazer um curso de iluminação cênica, para eu ter noção do que eu fazia. Tá? Porque eu passei por uma situação uma vez, por exemplo, eu montei uma coreografia que eu até chamava aquilo de bolero, mas era tão contemporânea a ideia que a única coisa que caracterizava o bolero ali era aquele caráter da conquista, do romantismo, porque a música não era bolero, os movimentos não eram totalmente contemporâneos. E eu pedi para o cara que estava responsável, que não era um profissional disso, ele era um DJ, mas ele tinha todo um jogo de iluminação que dava para fazer. Mas eu não sabia, assim, ele não tinha um conhecimento assim muito grande de iluminação de shows. E aí, essa coreografia, veja, ela foi feita para ser dançada uma única vez. Eu nunca mais dancei essa coreografia, dancei essa única vez. E ele conseguiu estragar. Porque eu pedi para colocar, como era uma coisa extremamente passional, eu pedi para ele colocar uma iluminação que viesse por trás de mim, que dá aquela sensação de conflito, de relação. Era essa ideia que eu queria. Eu falei, coloca a iluminação por trás de mim. Fui lá e dancei. Eu vi que estava iluminando assim. Quando terminou, eu vi que o pessoal, tinham outras coreografias sendo dançadas, foi um baile que eu preparei,
Era um baile, o pessoal parou para assistir isso. E todo mundo aplaudia com uma intensidade grande. E aquela ali não aplaudiram muito. Não aplaudiram durante. E aí eu fui perguntar, as pessoas falaram assim, nós não vimos nada. Quando eu fui olhar o filme, ele colocou a iluminação, ao invés de, eu pedi para ele colocar por trás de mim, ele colocou por cima. Então aquela luz branca passava por cima e ia no rosto do público. E eu aqui fiquei totalmente escuro, então ninguém viu nada, ficou totalmente escuro. Acho que o público não sabia nem que eu tinha terminado, nem que eu tinha começado a dançar. Eles só ouviam a música. E eu só fui ver isso depois. Aí não tinha mais como voltar lá e dançar, e eu perdi a coreografia por causa disso. Enfim, eu não vou entrar em detalhes porque eu não dancei de novo, não dava para dançar de novo. Então, eu estou contando essa história para você entender que uma iluminação, ela pode sustentar sozinho uma coreografia, como pode estragar. Então, essas técnicas, você tem que trabalhar isso, porque senão você vai te faltar conhecimento em situações que podem melhorar totalmente o teu trabalho ou como podem prejudicar você. Então, às vezes você monta uma coreografia muito bacana e acontece isso aí, né? Então, sempre atento a esses detalhes. Eu falei só para figurino e iluminação, são coisas muito importantes, existem outros. Ok?